item 43 da página 70. Jesus recusa ser feito rei pelo povo. Bom, esse trecho da história, como eu tenho mostrado para vocês, tem fatos que é relatado pelos 4 evangelistas, mas a maioria por 3, 2 e às vezes só por um evangelista, né? E só o evangelista João relata essa história. Tá bom? João 6, versículo 14 e 15, eles tinham, observe a sequência, né? Por isso que é importante nós estudarmos os evangelhos observando a sequência que os evangelistas relatam a história, para nós vermos a cronologia do ministério de Jesus. E na conclusão daquele milagre da multiplicação dos pães, veja o que João relata. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Bom, primeiramente, quando eles falam aqui o profeta que deveria vir ao mundo, provavelmente eles estão fazendo referência ao Messias. Nós vimos aí que por diversas vezes Jesus se apresentou como Messias, né? Declarando abertamente que ele era o Messias. Bom, aqui eles no texto não cita Messias, cita apenas profeta, mas eram israelitas, né, na esperança, né, porque a profecia também chamava, claro, o Messias de profeta. Lembre-se, Deuteronômio, Deus falou para Moisés, instruiu Moisés para ele instruir o povo, e nessa instrução Moisés diz: olha, Deus levantará um profeta como eu, a esse ouvireis. Bom, alguns israelitas estão ouvindo, né? Mas então o Messias também ele é chamado de um profeta, de um porta-voz. E aqui no versículo 15, mais uma questão para poder vocês verem como a tradução ela é também uma interpretação. Eu sempre comento isso com os alunos. Observe, aqui diz que eles vinham arrebatá-lo. Se falar em arrebatamento, muitas pessoas não sabem o significado de arrebatamento, né? A palavra arrebatar, ela assumiu um significado especial para nós, indicando o momento que a igreja é tirada da terra. Mas o termo arrebatar, traduzido aqui, é o mesmo termo lá de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Tá bom? E o que significa esse termo? É o termo arpazô. Esse termo significa tirar com força, tá bom? Conduzir à força. Então, nesse texto aqui, seria melhor, em vez de traduzir como arrebatar, seria melhor traduzir conduzi-lo com força. Tá bom? Então, o versículo 15 ficaria assim, olha: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir conduzi-lo com força, conduzi-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Por quê? Jesus seria simplesmente mais um revolucionário. Porque isso estava acontecendo. De vez em quando surgiam aquelas pessoas, né, que se diziam o Messias, ou se diziam um profeta, e surgia aquele grupo que diziam: esse é o Messias. Se Jesus aceitasse isso, o que Jesus Cristo, o que aconteceria? Iria surgir um grupo revolucionário ali, o exército viria para fazer guerra, e Jesus não era o propósito, Jesus tinha que morrer na cruz, o ministério estava profetizado, o Cordeiro Pascal tinha que morrer, tá bom? E também a razão pela qual eles queriam fazer Jesus rei era que Jesus tinha saciado a fome deles. Eram pessoas pobres, sendo explorada pelos romanos, sendo explorada às vezes por alguns judeus que trabalhavam para os romanos. Falei às vezes
não era todo judeu que recolhia impostos para Roma e recolhia além do que Roma exigia, tá bom? Então, essas pessoas eram todos, elas eram exploradas de todo lado, eram normalmente camponeses. A região norte onde Jesus está, era uma região muito pobre, Então eles já estavam ali junto do Mar da Galileia, porque ali eles tinham um alimento gratuito. Se eles conseguissem um barco ou trabalhar num barco, ali normalmente eram famílias que já vinham morando ali há décadas, séculos, né? Eram conhecidos, então um ajudava o outro, mas em geral eram todos muito pobres. André e Pedro, sendo de uma família que tinha barcos, isso ajudava eles financeiramente, sem sombra de dúvida. Eu tive aqui uma vez no Espírito Santo, na década de 80, numa vila simples de pescadores. Eram pescadores de lagosta, né? Tudo bem, estamos num período onde o comércio é mais fácil, né? Mas naquela época também eles pescavam, ajudavam os seus familiares e vendiam o restante, ou então trocavam com quem plantava trigo e outro alimento qualquer. Não? Mas em geral eram todos muito pobres. Não? Pescavam para comer, plantavam para comer, tinham que dar uma parte para o imperador romano, certamente os melhores peixes iam para as autoridades romanas, para o governador, para o tetrarca e para outros, e eles ficavam em dificuldade. Aí chega um homem e faz um milagre ali, multiplica peixes na proporção que eu coloquei ali para vocês. Pode ter chegado a 10 mil pessoas, 15 mil pessoas comendo. Vamos colocar 10 mil pessoas, ficar numa média, tá bom? Para eles aquele foi um milagre, né? A gente fica aqui no deserto ouvindo a palavra de Deus, é bom, e ele fica fazendo milagre, vamos fazer esse homem rei, vamos organizar um reino aqui. Bom, Jesus seria só mais um agitador, né? E na verdade a humanidade ela não estava precisando de alguém que reinasse sobre eles aqui na Terra. A humanidade necessitava e necessita de alguém que fizesse a obra expiatória por ela. O comentário no nosso livro prossegue. Alguns perguntam por que Jesus se recusou ser feito rei. Aqueles homens só queriam lhe fazer rei porque ele havia feito um milagre de alimentar uma multidão com 5 pães e 3 peixinhos. Eles estavam preocupados em não passar mais fome. Jesus queria ser rei não por saciar a fome física do povo, mas por saciar a fome espiritual do povo. E como Jesus iria saciar a fome espiritual do povo? Era ele morrendo na cruz. Assim que Jesus tinha que atender ao povo, tá ok?